agora com este programa Impulso Jovem, Mónica, o que é que este tipo de medidas, este programa pode vir a contribuir para a diminuição do desemprego junto dos jovens? Estas medidas que estão a ser aprovadas hoje inserem-se num pacote mais amplo que o próprio Ministro das Finanças abordou quando tratou da questão da situação do desemprego em Portugal e as perspectivas para 2012 e 2013. E ele anunciou uma série de medidas na área do emprego e na área da formação profissional e que têm exatamente a ver com esta necessidade que nós reconhecemos como imperiosa de fazer face ao que é o problema social mais grave hoje, que é o problema do desemprego. A nossa taxa de desemprego jovem é altíssima, é a terceira maior da Europa. E, portanto, isso exige uma resposta rápida. Aliás, na avaliação da Troika do início desta semana, esse é um dos aspectos destacados, dizendo Faz exatamente referência a este problema do desemprego. Ao desemprego jovem. Refere o desemprego como estando muito ligado não só às medidas estruturais que estamos a adotar, mas também à anterior rigidez do mercado de trabalho, mas elenco, sem dúvida, como um dos desafios que o Governo deve encarar como prioritário, e o Governo está a fazer exatamente isso. O que este novo pacote destinado a promover o emprego e a formação profissional de jovens pretende criar referiram ali os dados, nesta primeira fase pretende atingir 89 mil jovens, o objetivo é chegar aos 165 mil jovens. Que impacto é que isso tem nas atuais taxas de desemprego? Metade dos jovens. O que é fundamental aqui é que os três grandes pacotes que estão a ser aprovados agora, quer o pacote dos estágios, o passaporte de emprego, quer o pacote de vida ativa jovem, quer a aposta no empreendedorismo, o grande desafio para nós é primeiro que estas medidas tenham um impacto efetivo numa primeira fase, vai permitir a entrada no mercado de trabalho de 89 mil jovens. Isto para nós é fundamental, mas nós não queremos que isto seja um conjunto de medidas com apenas um impacto imediato. Nós queremos que seja um pacote de medidas com sustentabilidade, ou seja, isto vai ter como objetivo não só incentivar as empresas para que contratem jovens no fim do período de estágios, está referido especificamente que as empresas que contratarem estes estagiários para um período no mínimo de 2 anos vão receber incentivos especiais, vão receber apoio especial, vão receber bolsas, mas também nós acreditamos que estes 89 mil jovens que vão ser introduzidos no mercado de trabalho vão acabar os seus períodos de estágio com mais competências, com maior capacidade de se ligarem ao mercado de trabalho, com maior capacidade de perceberem em que áreas é que devem apostar. E isto, se nós pensarmos que estes períodos de estágios vai terminar quando nós acreditamos que a economia já está a crescer, nós acreditamos que isto vai ter um efeito potenciador não só agora no curto prazo. Isto é fundamental. Estes 344 milhões não são um paliativo, são uma aposta no que nós esperamos que venha a ter resultados já em 2013 e ao longo de 2013. Mónica, estamos a falar maioritariamente de estágios para estes 89 mil jovens. Exatamente. Será que depois de terminarem estes estágios a economia portuguesa tem capacidade de os absorver? Ou voltam a estar desempregados? O drama do desemprego. Essa é a nossa preocupação número 1, retirar estes jovens do desemprego, dar-lhes uma perspectiva do que é o mercado de trabalho, mas sobretudo fazê-lo de uma forma sustentável, ou seja, quando estes estágios terminarem, o mais difícil vai ser, e nós reconhecemos essa dificuldade, que as empresas encontrem na sua própria tesouraria capacidade para os manter. Nós sabemos que esse é o desafio número 1. Mas acreditamos aqui que vamos ter a conjugação de 2 grandes esforços. Primeiro, não lhe vou dizer que o ideal era que os jovens se tornassem indispensáveis nas empresas, isso qualquer um deles gostaria de o poder fazer, mas depois esbarramos sempre com a capacidade das empresas o manterem ou não. Mas se isto for levado passo a passo e convergirem no mesmo momento com a fase de início de crescimento sólido da economia portuguesa, nós acreditamos que quando estes jovens estiverem a terminar estes estágios, nós vamos ter mais emprego em Portugal e, portanto, necessidade destes jovens que agora estão ainda mais bem capacitados para interagir no mercado de trabalho. São 2 grandes apostas, mas a tónica aqui fundamental é isto não é um paliativo, isto não é uma panaceia, não é o penso rápido que nós colocamos. Nós estamos a ver isto como um investimento a médio prazo no emprego jovem dos nossos jovens. Mónica, é do conhecimento geral que a economia, qualquer economia, para criar postos de trabalho, terá que crescer a um ritmo de cerca de 2% ao ano, sendo que a economia portuguesa não vai conseguir fazer tão depressa.
como é que não era preferível apostar em medidas de crescimento ao invés deste tipo de medidas que podem não ter a eficácia desejada? Essa é uma preocupação importante, porque o que o Governo optou por fazer foi tentar fazer as duas coisas em tandem, ou seja, tentar fazê-las em simultâneo, porque as medidas de promoção de crescimento que nós estamos a encetar e que estamos muito empenhados com, por exemplo, nós ainda na semana passada falávamos aqui do imenso investimento que estamos a fazer em captar parceiros para exportações. Posso-lhe dar uma nota, está cá de visita uma delegação da República Popular da China, que vem também marcada com esse objetivo, recebi-os ontem na Assembleia da República. Portanto, há aqui um grande esforço da parte de Portugal de encontrar novos mercados, de encontrar novos parceiros, para que exatamente a nossa taxa de crescimento nos permita começar a absorver também pela via do crescimento estes jovens. O que foi feito agora foi reconhecer que esta situação é uma situação de emergência particular e que é um desafio ao qual o Governo não pode ficar alheio. A forma como se foi disponibilizar verbas para esta medida revela um forte empenho, não só do próprio Governo, como das próprias autarquias. Vocês passaram as declarações do Fernando Ruas. É importante que a Associação Nacional de Municípios tenha sentido que há aqui um esforço coletivo, que este dinheiro que nós desviamos do que seria os fundos para as autarquias, porque era orçamento não executado e que agora está a ser compensado com a linha de crédito especial para que elas possam fazer face às suas dívidas, é a visão do país como um conjunto. A intervenção não é setorial, a intervenção é um conjunto, porque o desemprego jovem é de facto uma preocupação muito grande para todos os setores do país, e essa mensagem é muito importante e traduz mais uma vez um grande consenso político, e para o Governo é muito importante manter a comunicação com os parceiros sociais, porque é importante manter uma grande coesão social em torno destes projetos. Mónica, para terminarmos, temos assistido à fuga de muitos jovens recém-licenciados do país. O Primeiro-Ministro, o próprio Presidente da República tem feito vários apelos para a manutenção destes jovens em Portugal. Que garantias é que o país pode dar de futuro aos mais jovens? É exatamente para construir essas garantias que nós estamos todos aqui a trabalhar, e estas medidas vão nesse sentido também. Nós reconhecemos que os níveis de saída dos nossos jovens altamente especializados atingiram um volume que nos preocupa. Os portugueses antes pode ser preocupante, são quadros altamente qualificados. Os mais qualificados que nós algum dia tivemos em Portugal. Os portugueses emigraram sempre muito, mas isto não significa que nós não consideremos que os números atuais são preocupantes, porque de facto é a massa crítica do melhor que nós algum dia tivemos em Portugal que está a sair, mas é preciso acreditar que estes jovens que estão em busca de mais competências e mais capacidades encontrarão razões para voltar ao país daqui a um ano, daqui a 2 anos, e que dessa forma até será positivo o facto de terem ido adquirir novas competências, novos métodos de trabalho para o país. Era por isso que eu estava tão preocupada em há pouco lhe dizer que isto é uma aposta a médio prazo, não é um paliativo temporário que vai permitir de facto aliviar o fardo que 80 mil jovens estão a viver neste momento, mas sim planear-lhes a médio prazo um futuro melhor. Mónica, muito obrigada pela sua presença nesta edição das 12. Até à próxima semana.